William, bom dia. Bom dia, Ari. Seja Bom dia a bem-vindo. todos. Então, William é de origem pentecostal, das Assembleias de Deus, um amigo de longa data, que tem uma reflexão bastante madura em relação a uma igreja relevante na história. Então, eu quero convidar o William a trazer para nós uma reflexão sobre preservar a floresta é uma questão de fé. Porque, às vezes, a gente não percebe o alcance da fé, principalmente em dias em que a fé tem se tornado muito particular e portanto, sem uma maior envolvimento ou sem um maior engajamento com a vida em si. Então, William, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, te dê uma palavra de sabedoria. Amém, Ari, muito obrigado. E para mim é um privilégio, uma honra estar com todos vocês aqui para juntos compartilharmos das Sagradas Escrituras. Nessa manhã, para refletirmos a respeito da nossa criação, a respeito da nossa Amazônia. Como o pastor Ari bem colocou, meu nome é William, sou pastor pentecostal, e quando fala a respeito dessa criação, olhando meu ambiente religioso no qual fui formado, sou assembleano desde a minha pré-adolescência, posso assim dizer. Eu me lembro que eu estando na Assembleia de Deus, em Piabetá, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, por volta dos meus 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, numa escola dominical. Sempre gostei muito das escolas bíblicas dominicais. E naquela época, aqueles que têm a experiência ou a compreensão a respeito da Assembleia de Deus, existia a revista da Escola Bíblica Dominical, né? E um dos assuntos daquela revista, ou um dos tópicos, tocava no assunto a respeito da criação, ou mais precisamente do mandato cultural. Interessante que, quando me deparei com aquele texto e fui levado aos textos de Gênesis 2,15, Gênesis 1, me saltou aos olhos aquela palavra de que tínhamos, enquanto seres humanos, uma responsabilidade para com a criação. E eu falei ao professor, naquele momento, disse, então nós temos uma responsabilidade, nós temos que cuidar do planeta, nós temos que, sim, e precisamos ter essa orientação enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Cristo, enquanto cristãos, de preservar a Terra, de cuidar do planeta. No qual meu professor respondeu, está escrito isso sim, mas agora a gente não tem tempo para isso, né? Isso não é prioridade agora, isso não é prioridade. E isso deixa claro para mim, fica claro para mim, que é uma percepção não apenas daquele professor, mas é uma percepção de todos os evangélicos, de toda a liderança evangélica, generalizando aqui, né? De toda os evangélicos, numa generalização. Sabemos que muitos dos nossos irmãos têm uma compreensão diferente. E quando eu vi algumas pessoas comentarem a respeito desse nosso tema, eu vi que alguns perguntaram, fé, Amazônia, como isso tem a ver? O que isso quer dizer? Bom, a Amazônia não é puramente um assunto científico, um tema político, ou simplesmente algo que a gente pode apreciar. Antes, a Amazônia é uma questão de fé, como afirmou o próprio escritor de Hebreus. Hebreus 11:3 diz, pela fé
entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quando vemos o mundo nessa perspectiva, dessa perspectiva da fé, passamos a acreditar que existe um sentido para a criação. Existe um sentido para isso. Então, a partir dessa visão, cremos que a Amazônia existe não para servir interesses humanos, mas para refletir a glória de Deus como toda a criação. Não podemos fazer com a criação o que bem entendemos. Temos que ter a consciência de que não somos, de maneira nenhuma, donos deste lugar. Nós somos este lugar. Este planeta não é apenas o nosso oikos, nossa casa comum. Ele faz parte de nós. E nós fazemos parte dele. Não somos divorciados da criação. Muito pelo contrário, somos feitos do mesmo elemento da nossa casa, do nosso oikos. Gênesis 2:7, a King James, foi traduzida assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Trindade, terra, humanidade, toda a criação está interligada numa relação de interdependência e de total dependência da Trindade. O Stott, a gente pode fazer uma síntese da sua fala, ele diz que ser humano é ter relacionamento adequado com a Trindade, com o universo e com outras pessoas. Já que o ser humano, nós sabemos bem, é a imagem de Deus, e a imagem de Deus é uma comunidade. Deus, quando vai criar um ser humano à sua imagem e semelhança, sendo ele a Trindade, sendo ele uma comunidade, ele cria então uma outra comunidade. Sendo Deus uma família, ele cria uma outra família. Então, nosso Deus, o Deus cristão, quando nós falamos Deus, sabemos que é um título. E esse título só é digno pela família divina, a Trindade. Só a Trindade é digna de exercer esse título. E quando olhamos que Deus nos fez do pó da terra e soprou as nossas narinas o fôlego de vida, fica claro, pelo menos na minha percepção, que o nosso corpo ele serve de instrumento para que a vontade de Deus seja feita na terra. Somos a imagem de Deus. Isto é, somos os representantes de Deus para fazer o mundo funcionar, inclusive a nós mesmos, de acordo com a vontade do Criador. Indo para Gênesis 1, a partir do versículo 26, é narrado a seguinte história. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Precisamos ter a compreensão de que o domínio da humanidade sobre o restante da criação, ele decorre do fato da Trindade estabelecer a espécie humana como sua imagem na criação. Isso não é uma autorização para um domínio utilitário do planeta. Muito pelo contrário. A imagem de Deus é um padrão dado a nós para refletirmos o caráter de Deus no universo. Sujeitar e dominar não é uma carta branca para fazermos o que bem entendermos com o planeta. Ao nos delegar o domínio sobre a natureza,
o que a Trindade fez foi nos delegar uma missão. A missão de agir como seus representantes sobre a terra, tratando o restante da criação como o próprio Deus o faria. Isso é ser a imagem de Deus nesse contexto. É tratar esse sujeitar e esse dominar. É nesse contexto de sermos agora o representante de Deus na terra para tratar o oikos, o ambiente que nós vivemos, de acordo não com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o Cristo, fica claro o que é dominar, o que é ser o maior, o que é dominar sobre todas as coisas. Jesus nos deixou bem claro isso. Se formos para João capítulo 13, do 13 ao 15, Jesus vai conversando, falando com os seus discípulos. Vocês conhecem bem a história? Eles estavam discutindo a respeito de quem deveria ser o maior e naquele momento Jesus, eles nem percebem, Jesus se levanta, pega a bacia, a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Há aquela discussão com Pedro, mas ele termina de lavar os pés dos discípulos e diz a partir do versículo 13: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Mateus também traz a narrativa de que Jesus reuniu os 12 naquela conversa e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Você conhece esse contexto? Os discípulos, juntamente com alguns discípulos, juntamente com a sua mãe, foram pedir a Deus, pedir a Cristo, para que ele pudesse estar à direita dele, direita e esquerda. E Jesus chega e diz: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Entre vocês não será assim. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo eu, o Cristo, nem mesmo o Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós fomos chamados para dominar, porém esse domínio não está relacionado com aquela compreensão de domínio que há nesse mundo corrompido. Mas a nossa ideia de domínio está na pessoa de Cristo. Não apenas na sua fala, mas em seus atos. E ele deixa claro, dizendo para nós, que dominar, ser o maior, é servir. Dando continuidade à narrativa da criação, no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia ela especifica mais essa questão de dominar nesse contexto da criação. O que seria isso? Como a humanidade deveria exercer esse governo sobre a criação? Ou como a humanidade vai servir a criação? O texto de Gênesis 2, capítulo 15, diz: tomou o Senhor Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Esses dois verbos, cultivar e guardar, descrevem a atividade humana sobre a criação. É interessante esses termos. Cultivar, a palavra, expressão no hebraico parecida é abad, que significa servir.
fazer um trabalho árduo no processo de servir a criação. Embora a maioria das traduções interprete esse verso com o sentido de trabalhar nele, lavrá-lo, cultivá-lo, a essência dessa palavra, cultivar, o abad, a essência dessa palavra, que alguns traduzem até por plantar, possui um sentido de serviço, de servir a criação. Nós, enquanto seres humanos, somos servos da criação. Deus nos plantou, nos colocou na terra para servir a criação. E é assim que nós devemos exercer o domínio sobre a criação. Servindo-a. Somos servos da criação. A nossa identidade para com a criação é de serviço, é de servo, porque nós somos maior. Nós somos o maior. E o maior é aquele que serve. E essa expressão abad, cultivar, traz essa conotação para deixar a gente bem claro com isso. A outra palavra utilizada é guardar. É samar, que significa cuidado e vigilância. Manter a criação em segurança, com proteção. A ideia básica da raiz dessa etimológica é de exercer grande poder sobre, ou tomar conta de. É ser responsável, ser cuidadoso, vigilante, mantendo a criação em segurança, com toda a proteção. É esse mesmo sentido, é nesse sentido que Caim vai questionar Deus. Em Gênesis 4:9, quando ele diz: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? É nesse sentido, é nesse mesmo sentido da pergunta de Caim que está esse termo samar, de cuidado. Quando Deus pergunta a Caim onde está o seu irmão, nós sabemos, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele questiona Caim, quando ele pergunta a Caim onde está o seu irmão, não é que ele queira saber essa informação. Na verdade, ele quer nos passar uma informação, porque ele já sabe de todas as coisas. E a informação que ele quer passar, o que ele quer nos trazer ciência, é de que tanto Caim como qualquer ser humano é responsável por toda a criação. Nós somos responsáveis pelo outro. Nós somos responsáveis pela terra. Nós somos responsáveis pela criação. Guardar a criação. Guardar a criação. Cuidar da floresta amazônica. Cuidar desse ambiente, desse bioma, é responsabilidade da humanidade. E nós, enquanto cristãos, nascidos de novo, representantes de Deus, representantes do Cristo, tendo a consciência, tendo a mente de Cristo, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, porque nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem somos. E diante dessa consciência de quem somos, traçamos os nossos atos, organizamos a nossa agenda, fazemos, agimos, vivemos, pensamos. E não fazemos isso a partir de uma consciência meramente humana, mas a partir da mente de Cristo. A partir da mente de Cristo. Acho que houve algum problema? Não, acho que não. Ok. Então, recapitulando aqui, voltando aqui. Algum problema? Acho que não. Eu vi uma mensagem aqui, acho que... Bom, vamos lá. Voltando. Acho que não teve nenhum problema. Então, nós temos essa responsabilidade enquanto seres humanos.
Temos sim essa responsabilidade. Porém, a rebelião humana para com Deus trouxe resultados assim desastrosos. O mal e o pecado, ele se entrelaçaram em cada aspecto da criação de Deus, em cada dimensão da vida humana na Terra. O pecado, quando o ser humano escolhe não fazer mais, ser um representante de Deus, ou seja, fazer o mundo funcionar, inclusive a si mesmo, de acordo com a vontade de Deus, e o pecado do ser humano foi agora fazer tudo funcionar, inclusive a si mesmo, de acordo com a sua própria vontade. O diabo conseguiu fazer com que, da mesma forma em que ele tornasse o ego absoluto, ele agora coloca essa semente no ser humano, de também pensar em ser um ego absoluto, de ser independente, tanto de Deus, quanto da terra, quanto uns dos outros. E o ser humano, então, ele passa a viver no pecado, em rebelião contra Deus, em oposição à vontade de Deus. E passa a tratar a terra não como o seu oikos, não como algo que lhe é comum, como se, como eu disse anteriormente, é ele, faz parte dele, mas trata de uma forma predatória. A maneira de observar, a maneira de ver, a maneira de conduzir o mundo de forma predatória é de um ser humano que não nasceu de novo, é de um ser humano caído. O ser humano nascido de novo, o ser humano discípulo de Deus, o ser humano discípulo de Cristo, tem a consciência não predatória, mas de serviço. Ele sabe que a maneira que ele tem de glorificar a Deus na criação é servindo a criação e não apenas servindo-se dela. Porque Deus escolheu não abandonar, muito menos destruir sua criação. Diante do pecado, a escolha de Deus foi de redimi-la. E Deus escolheu fazer isso dentro da história, por meio do sangue do Cordeiro. E ele comissionou homens e mulheres para estar com ele, para ter o privilégio de cooperar com ele em sua missão redentora. E a missão redentora de Deus é para toda a criação. Para toda a criação. Deus criou os céus, a terra, criou a luz cósmica, a atmosfera, ele fez surgir a terra seca, as ervas, os vegetais, os astros celestes, criou todos os animais, todos os seres viventes, todos os elementos. Deus criou o ecossistema perfeito. Tanto era perfeito que o planeta a qual chamamos de Terra, a Trindade chamava de Éden, ou chamou de Éden, que quer dizer lugar de delícias. Por isso é muito comumente chamado de paraíso. E Deus terminou a sua criação no sexto dia, criando o ser humano, colocando nesse lugar de delícia, colocando nesse paraíso, nesse ambiente, para servir e cuidar. Para servir e cuidar. Da mesma forma que Deus colocou o ser humano como a sua imagem, ou seja, dando padrão, ao colocar no Éden o jardim, Deus estava dando ao ser humano o padrão a ser seguido. O jardim é o padrão a ser seguido.
Os seres humanos agora deveriam transformar o mundo num grande jardim. A partir daquele ambiente em que ele fora colocado, observando aquele jardim, aquele perfeito ecossistema, ele, quanto ser humano, deveria transformar todo o Éden, todo o mundo, num grande jardim. A primeira missão da humanidade sobre a Terra foi de governar a criação da forma como Deus planejou, servindo e cuidando dela. E mesmo com a entrada do pecado, com a queda humana, Deus jamais revogou esse mandato. A evangelização de seres humanos não substitui ou não nos isenta ao mandato cultural. Ele se soma, ele se adiciona. Anteriormente, tínhamos apenas a missão de cuidar, de servir o planeta. Porém, com a queda, aqueles que têm agora o privilégio de cooperar com Deus em sua missão, aqueles que deixaram de ser o alvo de Deus e passaram a cooperar com Ele em sua missão, têm agora o privilégio de não apenas cuidar do planeta, mas para cooperar com Ele na redenção de toda a criação. De toda a criação. De toda a criação. Eu lembro-me de algumas questões que nós vivemos nos dias atuais. Porém, eu acho que nós não vamos ter, não temos muito esse tempo. Não temos muito esse tempo. Mas eu gostaria de, ainda finalizando aqui, lembrar e trabalhar a ideia de que, por causa do pecado e da desobediência, o homem se viu então, distanciado de Deus. Então, como consequência disso, ele criou a quebra das relações harmônicas. Né? O homem consigo mesmo, o homem e seu semelhante, o homem e a criação. O fosso da separação criado pela queda manifestou-se assim com rachaduras relacionadas que levaram uma queda do plano original. E Deus, por amar o homem e sua criação, não mediu esforços no sentido de resgatá-los, de redimi-los. Deus veio ao seu encontro. E Deus enviou o seu próprio Filho, que se entregou pela humanidade e por toda a criação caída. A missão de Deus revela esse anseio divino no sentido de resgatar esse projeto original. Por isso entendemos que a missão confiada à igreja é bem mais ampla do que a gente pode se imaginar. O Bosch, no seu livro Missão Transformadora, ele diz a seguinte coisa. Vou ler aqui. Missão tem a ver com o atravessar fronteiras. Descreve toda a tarefa que Deus designou à igreja para a salvação do mundo. É a tarefa da igreja em movimento. A igreja que vive para os outros, a igreja que está preocupada não somente consigo mesmo, que se vira às avessas para o mundo. As fronteiras podem ser étnicas,
culturais, geográficas, religiosas, ideológicas ou sociais. Missão ocorre onde a igreja, no seu desenvolvimento total com o mundo e a compreensividade de sua mensagem, dá testemunho por palavra e ação na forma de um servo com referência à descrença, exploração, discriminação e violência, mas também com referência à salvação, cura, libertação, reconciliação e retidão. Isso é a integralidade da missão. Isso é a integralidade da missão. Então podemos entender, sim, que a missão da igreja abarca todos os aspectos da existência humana e da criação. Cumprir com a missão significa agir no sentido de restaurar o que foi ferido, o que foi maculado pelo pecado. Implica na atuação dos representantes do reino de Deus. Nós, a igreja, em todas as áreas da existência humana, diz respeito às relações interpessoais, culturais, afetivas, às relações emocionais, sociais, econômicas, às relações humanas, às relações institucionais. E de maneira destacada, nesse contexto, no trabalho ecológico, na preservação da floresta amazônica, na preservação da Amazônia. A preservação da Amazônia faz parte da missão da igreja. Tem a ver com o cuidar do jardim. Ordem expressa de Deus aos seus filhos. Tem a ver com um mandato cultural. A falta de preocupação com a Amazônia mostra a falta de amor a Deus e a falta de amor ao próximo. Somente aqueles que foram transformados de fato pelo Espírito de Deus e tiveram o discipulado de Deus se preocupam com a criação. Como diz o apóstolo Paulo, né, somente os movidos pelo Espírito conseguem se associar aos gemidos da criação. Romanos 8:23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. E aí, o contexto de Romanos, tanto do 18 ao 22, diz que nós que nos unimos à Trindade em sua missão de redenção a toda a criação. Então, movidos pelo Espírito, nós ficamos solidários às angústias da criação. Assim, movidos pelo Espírito de Deus, voltamos a ser o ponto de contato entre o Deus Criador e a sua criação. O nosso corpo volta a servir o propósito a qual ele se destina. O nosso corpo volta a servir o propósito a qual ele se destina, de ser o ponto de contato entre o Deus Criador e a sua criação, de que nós estamos fazendo o mundo funcionar não de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade do Criador. Sinalizamos o seu reino fazendo a sua vontade. E encerro dizendo que a Bíblia nos oferece um evangelho que trata cada dimensão do problema criado pelo pecado. A missão de Deus é a destruição final de todo o mal em toda a criação. Por isso, nossa missão deve ser tão abrangente quanto o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Um prazer estar com você nessa manhã. Espero que eu tenha conseguido compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito desse tema.
e que o Espírito Santo de Deus possa gerar em cada um e fomentar em cada um a participação em sua missão. E a missão de Deus envolve muito mais, engloba muito mais do que simplesmente, como se fosse algo simples, né? Falar, testemunhar, falar a respeito de Deus a uma pessoa distante. Porque a compreensão, infelizmente, que temos a respeito de missão é um cristão falando de Deus num lugar distante. Porém, a compreensão bíblica fala de uma integralidade, em que a missão de Deus envolve a redenção de toda a sua criação. E nós, enquanto igreja, somos cooperadores de Deus em sua missão. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.